Compreende? Então, para eu reduzir tributos sobre os pobres, eu preciso aumentar sobre os ricos. Mas esse é o único caminho? Tudo bem, esse é um caminho, mas tem outros caminhos? Sim, tem receitas patrimoniais. Diminuir o tamanho do Estado, essas coisas que Não, onde está escorrendo... Eu já tive essa discussão algumas vezes. Uma delas ficou famosa e eu não sabia, arrumei um inimigo de graça. Porque eu não sabia, eu era deputado federal, estava muito abusado das maluquices do Brasil e tal. E entrei numa discussão e o camarada dizia assim, porque nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Eu digo, perfeito, vamos fazer isso agora. O Brasil tem uma dívida pública, deixa eu te falar, 6 trilhões de reais e 400 bilhões de reais a dívida pública. 1% de juros sobre isso dá 60 bilhões de reais. Caramba. Por ano. 1% dá 60 bilhões de reais por ano. Para explicar para o pessoal de uma forma bem simples, o que é essa dívida pública? A dívida pública é o seguinte, o governo gasta mais do que arrecada e vai ao mercado e toma dinheiro emprestado. E oferece juro em troca. Tá. O mundo inteiro faz isso. Gastar mais do que arrecada quer dizer que ele tem muito funcionário? Não gasta necessariamente, mal, não necessariamente. Gasta com o quê? Deixa eu te descrever o orçamento brasileiro. Tá. O orçamento é uma lei que está publicada, todo mundo pode entrar na internet e ver. Então, é uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas do governo. Chama lei orçamentária. Tá. Certo? Então, no Brasil, 52%, ou seja, mais da metade do orçamento brasileiro é dívida, amortização, rolagem e juro. 29%, não é, 51%, 29% da outra banda é previdência social, em que 2% levam 25% de tudo. 2% levam 25% de todos os 29%. Então, 51 mais 29 dá 80. Sobra 20 para tudo. Educação, saúde, segurança, moradia, papapá, transferência para os estados e municípios e tal. Onde é que eu vou apertar? Onde é que eu vou apertar? Se você olha esse orçamento aqui na sua empresa, eu tenho que apertar onde tem proporcionalmente mais, que é na dívida. O que acontece no debate brasileiro? Teto de gastos, só para os gastos com o povo. Dívida fora. Nos Estados Unidos, quando tem teto de gastos, é lei ordinária e entra tudo. Para quê? Para estabelecer um teto de gastos? Não, para forçar o governo, com o testemunho da sociedade, controle social, democracia, não é? O governo para e vai decidir. Ou corta a despesa ou aumenta a receita. É tão simples de entender. E aí, às vezes, eles cortam despesa. Às vezes, aumenta a receita. No Brasil, o debate é capenga. A dívida fica fora. E eu vou arrochar, vou fazer um exame da Previdência, como o Bolsonaro fez. É desse jeito. Então, vamos lá. Número. A Previdência Social brasileira tem um déficit estrutural que é derivado do modelo dela, não é da despesa. Você, por exemplo, está com a carga de propaganda achando que é a despesa. Tá. Tem muito abuso, aí eles usam os abusos para tirar como se fosse a verdade. Não é. Você pega o abuso, ele é abuso, tem que corrigir o abuso. Mas não dá bilhão. Era o que eu peguei lá, o boboca lá. Então, enfim, então o que acontece na Previdência? Quando você pega o regime geral da Previdência, os trabalhadores da construção civil, os comerciários, etc., o déficit por cabeça por ano é em torno de R$ 1.500. Então, falta R$ 1.500 por pessoa por ano para eu fechar a conta da Previdência do povo. Tá. Quando eu vou para o setor público, Poder Judiciário, Legislativo, especialmente, o déficit sobe para R$ 30 mil por cabeça por ano. Então, termina o ano, para eu pagar os funcionários do Legislativo e do Executivo, falta 30, 32, 34 mil reais por cabeça por ano. Quando eu vou para os militares, o déficit é 180 mil reais por cabeça por ano. Então vamos corrigir, vamos corrigir, vamos ser justos. Onde é que eu começo? Militares. Sabe o que o Bolsonaro fez nesta reforma? Aumentou o salário dos militares, dos generais, de 25 para 32 mil reais. Caramba. E tirou o teto de maneira que esses canalhas que estão com ele aí, desmoralizando o bom nome que deve merecer o Exército Brasileiro, tirou o teto, estão recebendo 100 mil reais por mês. Esse Helena, esse Braga Neto, esses aí que estão infernizando a vida do brasileiro com ameaça, com não sei o quê, violentando. Sabe quanto é que foi a Previdência? 80 de cada 100 reais de sacrifício, sabe onde foi? No lombo de quem tem um déficit de 1.400 reais do povão. Percebe? Tudo é um jogo de poder
E tudo no Brasil é empurrando privilégio para os que já têm muito e ferrando o povo que tem embaixo. O que eu estou propondo é o oposto. Pergunta no Ceará como é que nós fizemos. Os grandes pagam mais. Estou falando para dar exemplo. Lá os desembargadores, procuradores, coronéis pagam 14% para a Previdência. E os funcionários mais modestos pagam menos. Aí o tribunal derrubou, a gente está fazendo uma gratificação para indenizar a diferença. Compreende? É isso. E o que eu estou propondo ao povo brasileiro? Que a gente olhe as melhores práticas internacionais. Sabe quantos países do mundo têm um regime de previdência que o Brasil tem, de repartição? 3. Venezuela, Brasil e Argentina. Os 3 quebrados que só arroz de terceira. Essa gente manteve isso. Quando a gente precisa mudar o modelo, está tudo proposto, com número, como é que faz a transição, quanto é que custa, e quem vai pagar quanto, não sei o que e tal. Aí o que é que acontece com um cara como eu? Os grandões e poderosos sabem o que eu estou dizendo. Não podem me acusar de incompetência, de que eu não estudei. Eu estudei 63 países, os modelos de previdência, antes de apresentar a proposta. Aí eu sou o quê? Destemperado. E aí desqualifica. Você não pode mais ouvir o que o cara está falando. Desqualifica, faz logo um filtro. Tudo que ele fala vem do destempero. Aí vai navegação da maionese, controle social, me joga contra a navegação igreja. da maionese eu gostei, hein? Em vez de viajar na maionese, é navegação na maionese. Pois é. Aí quer me jogar. Que intriguinha para jogar contra a igreja, não sei o que. Tudo isso é o debate no Brasil. Eu tô noutra mesmo, a minha cabeça está em outro lugar. O ministério vai ser técnico, vai ser como? O ministério tem que ser político. Político? Claro. Não. Olha, é eu o... sei na contramão. Político por quê? Porque no presidencialismo, você precisa fazer do ministério uma expressão da coalizão de poder que lhe dá organicidade para fazer as promessas saírem do papel. Tá. Você não é imperador do Brasil, você não é o dono do Brasil, você é um mero presidente do Brasil. Cada proposta dessa precisa de maioria no Congresso. Então, qual é a chave do bom governante? É achar um político que seja representativo e que tenha liderança técnica, qualificada e decência. O que é uma liderança técnica? Liderança técnica é o seguinte, vamos pegar o Mandetta. Isso. O Mandetta é um político. Tá, e tem entrou na foto porque é político. E tem uma liderança agora técnica. É médico, Entendi. Conhece o sistema e mas tal. Não necessariamente é o cara mais técnico. Não precisa. Entendi. Não precisa. Quem tem que ser é a burocracia. A burocracia que tem que ser profissional. Tá. Qualificada, os seus procedimentos manualizados. Mas não distribuir ministério para agradar partidos. Eu nunca fiz, eu fui governador, fui prefeito, governei em paz. Mas quando você fala político, é simplesmente que conversa Você todo sabe, mundo está conversando a mesma língua. Política é uma arte. É uma arte. Você não é dono do país, você é um servidor público. Então o ministro é uma interlocução. Então o ministro da Fazenda tem que ter capacidade técnica, mas tem que ter muita vocação política para conversar com os trabalhadores, para conversar com os empresários. Percebe? Eu fiz uma provocação para você. Entendi, Eva. Não é politiqueiro, não é loteamento, que é o que eles fizeram, entregar ministério. Então vamos separar o joio do trigo. Porque a política, para mim, é a mais nobre das artes. E eu sei que para meia dúzia, a maioria do povo é a mais imunda das atividades humanas. Eu estou noutra. A política é a mais nobre das artes. É nela que você encontra os extremos do caráter humano. A extrema nobreza e a extrema vileza. No passado, né, o imperador é dono da vida e da morte das pessoas e se dizia ali posto por Deus. Exatamente. Na democracia, é o povo que coloca. Então, se você escolhe o vil, é porque você foi enganado ou porque você é vil também. Você acha que é uma amostragem da população, a classe política ou não? Formalmente é, sem dúvida, porque não há nenhum político que esteja nos mandatos que não esteja aí votado pelo povo. Não, mas você entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Se você pega uma amostragem da população de gente boa, gente ruim, gente bandida e não sei o quê, a gente tem essa mesma amostragem na política? Não, de jeito nenhum. Eu acho que não, né? Não, de forma nenhuma. O problema é o que o Mandíbula falou. Você é o seguinte, a política virou marketagem. Tudo raso, tudo superficial. E aí como é que funciona o discurso político pasteurizado no Brasil? Você pega um marqueteiro, o marqueteiro manda fazer uma pesquisa. Aliás, isso é uma questão também, vamos a todas as que você quiser. Você pega o marqueteiro faz uma pesquisa e pergunta pro povo, o que é que você acha que
essa eleição devia priorizar. Tá. Aí o povo vai dizer assim, emprego, saúde, segurança, moradia, educação, não sei o que, papapá e tal. Tá. Aí o cara faz um discurso pasteurizadinho e diz assim, olha, quando você for falar, você fala, olha, tá tudo ênfase muito ruim, aqui. a culpa é o que tá aí, nós precisamos fazer saúde, educação, segurança, moradia e tal, e papapá, e repete isso. O povo não acredita, o povo é muito mais sábio do que as pessoas pensam, mas psicologicamente você precisa renovar a esperança. Você precisa, psicologicamente, você precisa encerrar um ciclo de frustração e renovar. A alma humana precisa disso. Então vem a eleição, o povo entra ali completamente cético, descrente, e olha e tal, e de repente... Quem sabe eu tchau, posso... pega aquele ali e tal.